Shalom, queridos, mentoria. Estou aqui para dar continuidade à série Energia. Nesse momento, nós vamos estar falando um pouco aqui de um relato do Evangelho de João. Mas preciso o primeiro milagre de Jesus. Isso. Você sabe qual é? Transformou água em vinho num casamento. Então quero trazer algumas lições desse texto. Eu não vou ler porque você sabe que é um texto muito conhecido, mas em João 2, se você quiser ler, você lê. Mas vamos trazer aqui a lição desse texto. Estamos falando sobre energia. Eu posso trazer aí no sentido literal, positividade, fé, crença, tá bom? Vamos agora trazer aqui mediante ao que aconteceu naquele momento. Estamos aqui com 3 personagens: Jesus, Maria e você. Eu quero trazer aqui uma conexão mediante essa situação. Agora Maria, mãe de Jesus, e Jesus e seus discípulos foram convidados a um casamento. E naquele momento do casamento, houve uma situação desagradável, que o vinho tinha acabado, e se o vinho acaba, os noivos passam vergonha. É uma necessidade de extrema importância naquele momento. E naquele momento, Maria, sabendo quem é Jesus, Maria, tendo fé, crença em Jesus, tinha ela colocava uma crença ou fé. Eu só posso dizer, eu coloco uma energia naquilo, na pessoa. Eu posso colocar uma energia, eu posso transferir uma energia ou um pensamento energético a partir de uma situação ou através de uma pessoa. Sim, quando eu tenho fé, ou quando eu digo vai conseguir, vai dar certo, já deu certo, eu estou emanando uma energia, eu estou emanando energia positiva ou fé. Isso no mundo espiritual se movimenta dessa forma, se conecta dessa forma. Então naquele momento, eu estou passando para ver se naquele momento houve uma necessidade naquela situação, naquele casamento. E Maria, sabendo quem é Jesus, tendo confiança, sendo segura, como você que é um patrão, você tem segurança em um empregado seu, talvez no seu gerente, na sua gestora. Nós temos essa confiança. Por ter essa confiança, nós atribuímos ou emanamos energia a uma coisa ou a uma pessoa, a um objeto ou a uma pessoa, a uma máquina, a uma situação. Vamos lá. Então acaba-se o vinho e Jesus está lá na festa. Maria, sabendo quem era Jesus, disse o quê? Chamou Jesus à parte, e as escrituras é bem claras, diz: acabou o vinho. Ela fala para Jesus, e Jesus traz uma mensagem de volta para Maria, dizendo: eu tenho o que a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Naquele momento ele disse: o que é que eu tenho a ver contigo, mulher? Existem umas traduções, ou não estou entendendo o que a senhora quer que eu faça, entendeu? Mas de fato ele sabia o que ela queria falar. Ela estava colocando a sua esperança, a sua fé, para que Jesus viesse resolver a situação naquele momento. E naquele momento Jesus fala para ela, veja o que ele diz: ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, ou ainda não chegou o meu tempo. Ele disse para aquela mulher: ainda vai acontecer. Olha o que ele está falando: ainda vai acontecer, ou seja, o que você quer que eu faça vai ainda se manifestar no futuro, não no presente.
mas no futuro. Mas Maria queria o quê? Que ele agora pudesse trazer a solução à situação do casamento. Ela queria trazer o quê? À tona. Que ele se manifestasse, ou seja, o futuro se tornasse presente aqui, agora. Olha que algo incrível. Maria, ela teve a capacidade de provocar o futuro ou o amanhã na vida de Jesus, para que ele pudesse funcionar ou fluir agora. Agora, ela conseguiu extrair uma energia, ou seja, o futuro se manifestou para o presente, o amanhã se tornou agora. Olha que algo incrível. Ou os meses, os anos se tornaram presente aqui e agora. O que eu ia conseguir amanhã, o que estava planejado para um mês, 2 meses, um ano ou anos, ela quis que Jesus se manifestasse agora. E o que é que aconteceu? Quando você está vivendo em um ambiente evangélico, tanto com o seu corpo, com suas emoções, com a sua vida no altar, comunhão com Deus, você tem como extrair. Você, estou tirando Maria agora, situação, vamos para você. Você tem como extrair, né, o amanhã se manifeste aonde? Agora. Hoje, o que ia se manifestar amanhã pode se manifestar hoje. Por quê? Por conta da fé. E quer dizer, fé é energia. Se conectou, o amanhã se manifestou hoje. Isso é muito forte, cara. Eu posso, com a minha fé, com a minha vida em Deus, com a minha intenção. Por quê? Porque eu acredito. Eu acredito em Jesus. Eu faço parte de um reino inabalável. Eu faço parte de um reino sobrenatural. Eu faço parte porque eu não vou ter. Olha, o amanhã, eu não tenho. Eu não vou ter o amanhã. Eu já tenho. Olha que algo incrível. Pela necessidade de hoje, eu posso ter hoje, pela fé, pelo um entendimento de quê? De consciência. De consciência. Não é o meu pensamento. Não são meus pensamentos. Não é a minha mente. Não é a minha mente. Porque minha mente pode mentir para mim. É a minha consciência. E a minha consciência não está ligada a minha em si, às atitudes da minha mente. A mente fala nos meus pensamentos. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou. Não, eita, daqui para amanhã não vou guardar isso. O que é que Deus falava ao povo do Egito? Ao povo que saiu do Egito ali, ele disse: não guarda. Não guarda o maná. O que eu desço hoje é hoje. Amanhã eu vou prover. Mas beba hoje, coma hoje, desfrute hoje. E que não guarde, por quê? As pessoas que têm essa questão de... Eu não estou falando da questão de guardar finanças e tal, eu estou falando de pessoas que têm
esse medo do amanhã. Ou seja, tem tanto medo que não desfruta o que você já recebeu hoje, que você já tem hoje, que você já desfrutou e conquistou hoje. Então fica sempre com medo, guardando para amanhã, e não desfruta com a família, não desfruta consigo mesmo e tal. Então fala de consciência, e a consciência está ligada ao nosso ser espiritual. E Maria teve uma liberação de consciência mediante a situação que estava passando. Ela trouxe na sua consciência, no seu ser espiritual, que Jesus de fato podia fazer aquilo. Mesmo que não chegasse o tempo, mas ele podia. E Jesus, o que é que Jesus fez? Jesus transformou a água no vinho. E ali se tornou o primeiro milagre. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, coloca a tua consciência, tua fé, tua crença, tua energia em Jesus. E aquilo que você está precisando hoje, ora e pede. E mundo espiritual, ou seja, existe um mundo espiritual, onde existe aqui anjos e o quê? Os demônios. Vou falar assim que você entende. Vou escrever assim que você já entende, já estou falando. Então, existe aqui uma manifestação de Deus na Terra. A manifestação de Deus. Então aqui, os anjos, eles estão pegando aquilo que Deus libera e trazendo para o homem. Mas os demônios muitas vezes estão vetando. Está entendendo? Mas se você permanecer numa frequência, ou você dar um comando, aí isso aqui pode ser bloqueado. Você está entendendo? E se unir até você. Porque o amanhã em si não existe. Existe hoje. É hoje. Eu vivo hoje. Eu respiro hoje. Eu desfruto hoje. Eu cresço hoje. Eu me esforço hoje. Eu conquisto agora. Eu recomeço agora. Se não deu certo, eu vou começar de novo. Se não deu certo, eu inicio de novo. Eu estudo, eu busco, eu faço, eu creio agora para que se manifeste. Eu não posso desistir. Isso fala de algo energético. Tá bom? Agora vamos lá. Eu quero falar agora de Jesus em nosso lugar. Aqui eu falei que ela provocou Jesus. A situação provocou Jesus a fazer. E tem coisas, queridos, que nós estamos nessas palavras de Jesus. Não, mas ainda não chegou o tempo. Não, ainda vai acontecer. Não, mas aquele projeto. Não, mas aquele jejum, aquela busca. Não, mas aquele oferta. Mas aquele cordeiro. Mas aquele sonho. Não, mas aquilo é para amanhã, é para depois, é meu livro, meus negócios, quando é que eu vou fazer aquilo? E a gente fica procrastinando aquilo que é para fazer. E Jesus disse, não é chegado o meu tempo, mas existem situações, existem momentos que é necessário que seja ativado aquilo que você quer fazer amanhã para agora. Era necessário Jesus fazer aquilo agora. Por quê? Porque senão as pessoas iam passar vergonha, o mundo ia passar vergonha. Então existem coisas que você precisa fazer agora, porque senão vai prejudicar outras pessoas, ou senão não vai acontecer. Pessoas estão esperando você se movimentar, ou você se tornar quem você é, para que elas possam ser abençoadas. Abençoadas.
precisando que você se torne quem você é. Por isso que tem pessoas e situações que vai provocar você a se tornar a sua melhor versão, ou aquilo que você é, ou aquilo que você deve fazer agora e não deixar para amanhã. Existem situações na vida da gente que a gente fala assim, mas eu estava guardando, vamos dizer, eu estou guardando agora um valor X, vamos dizer, valor X. Mas existem situações e necessidades que vai ter o quê? Que mexer nessa situação, nesse valor. Aí você fica apegado, não, mas vai faltar, eu não sei, amanhã, como é que vai ser, E quando a gente está nessa forma, nós limitamos de talvez salvar uma pessoa de um socorro. Talvez você vai se limitar a isso tanto que você não vai desfrutar de algo que você era para desfrutar com tua família. Talvez você vai guardar tanto energia, pensamentos, sonhos, que você não vai desfrutar por quê? Porque você guardou, pensando que não era o tempo ou o momento de fazer acontecer. Então, queridos, qual é a lição da gente hoje, através dessa aula energética? Ativação de energia, Maria, provocando Jesus a um estado energético, espiritual, se manifestando agora. Aí entra o que? Fé. A fé que você tem, ou aquilo que você vai fazer com toda a sua força e intenção, crendo que o Senhor é capaz de fazer o impossível da situação, pode se tornar um milagre. Amém? Só se tornar um milagre. E Maria sabia que Jesus podia fazer aquele milagre em situações na tua e na minha vida que sabemos que só Jesus. Nós devemos crer, esperar, dizer assim, vai acontecer. Eu creio, ainda que a situação seja talvez caótica ou não tenha jeito, para aquele momento não tinha jeito, não tinha condição, mas Jesus foi provocado. Provoque os céus. Você é um provocador de milagres. Amém? Isso fala de energia também. A sua vida é energética. A sua vida é energética. Por isso que você provoca as coisas para se movimentar. Você quer ligar alguma coisa, coloca na energia. Você quer ligar alguma coisa, coloca na energia. Mas não, pastor, mas hoje tem a energia solar. E o sol é o quê? Energia da natureza. As plantas recebem essa energia, nós recebemos essa energia. Tudo é energético. Amém? Aí nós vamos ver agora a situação de Jesus também, que seria nós. Seremos provocados pela situação, pela necessidade. E nós devemos entender que existem situações que chegou o tempo, chegou a hora.
nós vamos pensar, não, ainda não chegou o tempo de investir, ainda não chegou o tempo de jejuar, ainda não chegou o tempo de pedir perdão, ainda não chegou o tempo de fazer isso. Ei, existe uma situação que tem que se falar, tem que se sentar, tem que... Amém? Você sabe que tem que cuidar da saúde. Muitas vezes nós deixamos que as coisas aconteçam para que a gente possa fazer o que tem de ser feito. Reeducar a alimentação, promover ambientes de relacionamento com a família, ter um controle e equilíbrio e crescimento na empresa e tantas outras coisas no ministério, buscar, jejuar, pagar um preço, fazer um sacrifício. Então a gente sabe, tem diversas experiências de pessoas que deixaram que as coisas ficassem mal para poder ter uma situação, para poder ter uma posição, para poder ter e manifestar de fato essa atitude que é energia. Queridos, que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.